Bem, pessoal, voltamos com mais um caso de isomeria plana. Agora a isomeria plana de compensação ou metameria. Lembra do que falamos que os isômeros planos nós vamos classificá-los pelo que os diferem. Quando a diferença for na função, isomeria plana de função. A função é a mesma, mudou a cadeia, isomeria plana de cadeia. Cadeia é a mesma, função é a mesma. Mudou a posição de grupo funcional que fica fora da cadeia, de ramificações ou insaturações, isomeria plana de posição. Aqui parece uma isomeria de posição, mas não é, porque aqui o critério é diferente. Aqui eu vou ter diferença na posição do heteroátomo. Nesse caso aqui da compensação ou metameria, eu tenho que ter funções orgânicas que tenham heteroátomo e que quando eu comparar várias estruturas diferentes, eu perceba mudanças na posição do heteroátomo em cada uma delas. Então, por exemplo, funções orgânicas com heteroátomo. Éteres, ésteres, aminas, amidas, são exemplos de funções onde eu posso ter esse caso de metameria ou compensação, beleza? Vamos aplicar aqui em algumas. Por exemplo, vamos ver logo em éteres. Nos éteres, olha só, se eu comparar esse éter com esse outro éter, percebo pela estrutura plana que são compostos diferentes. Vamos checar se eles têm a mesma fórmula molecular? 4 carbonos, hidrogênios 10, apenas um átomo de oxigênio em cada. Um átomo de oxigênio em cada um. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. São compostos isômeros. De quê? Vamos checar logo a função. Mudou a função? Heteroátomo oxigênio entre carbonos, heteroátomo oxigênio entre carbonos. São éteres. A função é a mesma. Mudou a cadeia? Aberta, normal, heterogênea, aberta, normal, heterogênea. A cadeia é a mesma para ambos. Mudou a posição do heteroátomo. Olha só. Olha onde está o heteroátomo oxigênio nessa cadeia e olha onde está o heteroátomo oxigênio nessa cadeia. O que difere de um para o outro é a posição desse heteroátomo. É como se desse a impressão, você olha para esse éter e olha para aquilo, é como se o heteroátomo tivesse se deslocado na cadeia. Isso não aconteceu, é lógico, são éteres diferentes, mas quando você observa, a impressão que dá é isso aí. Se você verificar isso, que compostos diferentes, de mesma função, mesma cadeia, onde a diferença entre eles é a posição do heteroátomo, é um caso de isomeria plana de compensação ou metameria. Beleza? Vamos ver outro caso. Vamos ver agora em ésteres. Ésteres. Beleza? Olha só. Tem uma fórmula estrutural aqui de dois ésteres. Por que eu sei que são ésteres? Ó, o grupo éster, C dupla O no meio de carbonos. C dupla O no meio de carbonos. Já sei que a função não mudou. São diferentes? São. São isômeros? Vamos checar a fórmula molecular. 5 carbonos, porque 4 na principal com essa ramificação, 2 na principal com 3 aqui na ramificação, 5 carbonos. Então, ambos são C5. Hidrogênios, 7 com 3, 10. 7 com 3, 10. Oxigênios, 2. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, são compostos isômeros. Planos ou espaciais? Planos. Olhando para essa estrutura plana e para essa estrutura plana, eu percebo que esse é o butanoato de metila e esse é o etanoato de propila. Olhando para a estrutura plana, eu percebo quem é quem. Então, são casos de isômeros planos. De quê? Lembra daquela sequência de importância. Eu vou checar primeiro função, cadeia, posição. Se eu checar a função e mudar a função, é de função. Mas checando a função, ambos são éteres. A mesma função, a função não muda, então não são isômeros de função. Checando a cadeia, aberta, normal e heterogênea para ambos. A cadeia também não mudou. Vamos checar a posição de grupo funcional. Beleza, estão em posições diferentes, só que esse grupo funcional, pessoal, ele forma heteroátomo.
Se o grupo funcional formar heteroátomo, ficar dentro de cadeia e ele mudar de posição, não é isomeria de posição, e sim isomeria de compensação ou metameria. Se você observar, é como se o heteroátomo oxigênio do grupo éster tivesse se deslocado na cadeia, ó, vindo um pouco mais para a esquerda quando eu comparo o butanoato de metila com o etanoato de propila. Então, são compostos diferentes, onde a diferença entre eles está na posição do heteroátomo. Então, são isômeros planos de compensação ou metameria, ou seja, são metâmeros. Mais um caso, vamos ver em aminas. Os aminas secundárias, porque nas aminas secundárias o nitrogênio fica como se fosse heteroátomo. Olha só, porque eu sei que são aminas, que são derivados da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Ó. A mesma situação. Ambas são aminas secundárias porque eu tive a substituição dos hidrogênios por dois radicais. São diferentes? São, percebo nitidamente pela fórmula estrutural. São isômeras? Vamos checar, monte a fórmula. 4 carbonos em ambas, 4 carbonos. C4, hidrogênios, 4, 8, 1, 3, 11, 5 e 5, 10, mais 1, 11. 11 hidrogênios, nitrogênio 1 em 1. Então, ó, C4H11N. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, são isômeros. Planos sim, porque eu percebo a diferença olhando para a estrutura plana. Agora, de quê? Vamos checar logo a função. Primeira coisa que checa a função. Mudou a função? Nitrogênio, ó, aqui, ó, derivado da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais. Ó. Derivado da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais. São aminas, a função não mudou. Checa a cadeia. Aberta, normal e heterogênea para ambos. A cadeia não mudou. Mesma função, mesma cadeia. Mudou a posição de alguém? Beleza, mudou. Se você observar, mudou a posição do heteroátomo. Quando muda a posição de heteroátomo, que é grupo funcional que fica dentro da cadeia, não é isomeria de posição, e sim de compensação ou metameria, que é um caso exclusivo para compostos onde a diferença entre eles é a posição do heteroátomo. Quando a gente compara essa amina aqui, a propilmetilamina, com a dietilamina, dá a impressão que o nitrogênio se deslocou para aqui, mais para a esquerda. Então, eu tenho um posicionamento diferenciado do heteroátomo. Então, são metâmeros. Sofreu isomeria plana de compensação. Agora, uma dica importante. Nesses exemplos que eu mostrei para vocês, fica claro que o heteroátomo dá aquela impressão que ele se moveu na cadeia. Mas tem situações em aminas onde isso não fica claro, mas mesmo assim elas são metâmeros. Se liga, por exemplo, ó, se você tiver uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária, nesse estilo aqui, olha a impressão, que fica diferente. Tenho aqui uma amina secundária e eu tenho aqui esta amina terciária. Ambas são aminas, são derivados da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais. São iguais? Não, são diferentes. São isômeros? Vamos checar. 3 carbonos e 3 carbonos, hidrogênios 5, 8, 9, 9 hidrogênios, um nitrogênio, um nitrogênio. Ó, beleza, são isômeros, são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Vamos classificar? Mudou a função? Não, são aminas. Mudou a cadeia? Aberta heterogênea, aberta heterogênea. Cadeia praticamente não mudou. O que mudou? Mudou a posição de grupo funcional que fica fora da cadeia? Não, porque o grupo aqui formou heteroátomo. Mudou a posição de heteroátomo? Se você observar, não fica claro. Porque o que na realidade aconteceu é como se fosse um rearranjo de átomos na molécula e a amina, que nesse caso aqui é secundária, ela está sendo comparada com uma amina que é do tipo terciária. Lembrando que
Secundária porque teve 2 ramificações substituindo hidrogênio. Terciária porque teve 3 ramificações substituindo os hidrogênios da amônia. Gente, amarra isso aí. Sempre que você tiver a comparação de uma amina secundária com uma amina terciária, que são isômeras entre si, mesmo que não dê aquela impressão de deslocamento do heteroátomo, você vai ter que enquadrar essa comparação como um caso de isomeria de compensação ou metameria. Não esquece disso. Valeu?